eu lembro que logo um mês depois, ou até menos, houve o primeiro transplante de coração. E eu ficava numa agonia muito grande, porque eu ainda não era da doutrina, né? Pensando, meu Deus, se fosse um pouquinho mais de tempo, quem sabe que se a minha mãe também não teria tido a oportunidade de fazer esse transplante, né? Mas aí depois, quando a gente vai para a doutrina, a gente vai entendendo que tudo de acordo com as leis de Deus, né? Então, era para ser assim. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, de um tema bastante importante, como a Guida fez durante a sua fala. Honra teu pai. Talvez vocês encontrem alguma diferençazinha, porque o meu evangelho não é o da FEB. Então, talvez, a FEB fala vós, né? Usa na segunda pessoa do plural. E a que eu tenho do Herculano, né? Que é essa aqui. Agora tem outras capas. Então, a minha é essa aqui do Herculano Pires. Então, ele usa muito a segunda pessoa do singular. Honra teu pai e a tua mãe. Aí vem a introdução, piedade filial. Aí, então vamos nos ater a essa palavra, piedade filial. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parentescos corporal e espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família, que vocês vão ver mais para frente. Então, nós hoje vamos fazer itens 1, 2, 3 e 4. Eu tenho até que horário? 9 horas. Até 9 horas, muito bem. Então começa assim: sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, né? Aí eu deixei aquele ali sublinhado, que é o objeto do nosso estudo hoje. Honra a teu pai e a tua mãe. Está em Marcos, e Lucas e Mateus. Honra a teu pai e a tua mãe. Então vamos guardar bem esse significado da palavra honrar. Ela tem uma ideia, uma extensão muito maior. Certo? Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Está no Decálogo, né? Êxodo. Então, gente, vamos pensar no seguinte. Honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. Nós vamos ver que aqui, vamos interpretar que essa dilatada não é porque nós vamos ter mais tempo nessa nossa existência. Nós vamos ver lá no final o que realmente significa essa dilatada vida na terra. Aí começamos assim, ó, piedade filial. O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade. Aí nós nos esbarramos nessa lei, nesse conceito, caridade. Vamos conversar, viu, gente? Eu não gosto de falar sozinha, não. O que os nossos irmãos entendem por caridade? Amar o próximo. E mais? O que mais? Fazer o bem. Fazer o bem. O que mais? Respeitar. Estou gostando. O que mais? Compreender, compreensão. O que mais? Olha, a caridade nos dá um significado, nos dá uma abrangência tão grande, porque nós sempre colocamos em nossa mente que caridade é você pegar, eu tenho 50 reais aqui, não, esses 50 reais não vão me fazer falta, então eu pego e entrego, fica lá que eu fico aqui. A minha tarefa está cumprida. Então a doutrina nos ensina a analisar muito profundamente esse conceito de caridade, ser caridoso. Muito bem.
caridade e do amor. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Quer dizer, ele fala em caridade e amor. E amor. E amor. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Ele é meu próximo. E às vezes ele é o mais próximo. Mas eu vou pensar no outro que está lá na outra rua, na outra casa, na outra cidade, no outro estado, no outro país, mas não estou vendo aquele que está aqui pertinho de mim. Que eu devo toda aquela minha existência àqueles dois seres, papai e mamãe, ou às vezes até um só. A mamãe, que assumiu o papel do papai também, ou o papai, que também assumiu o papel da mamãe. A gente se esquece. E há muitas razões para isso. Vamos lá. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então essa honrar o pai é muito mais amplo. Eu tenho que ter piedade para com esses irmãos. É a piedade filial. Que quando eu tenho piedade pelo meu vizinho, ótimo. Pelo meu chefe, ótimo. Pelo empregado na firma, ótimo. Pelo meu companheiro de trabalho, ótimo. Mas a piedade filial tem uma abrangência muito maior. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo atualmente. De tantos confrontos, de tantas dificuldades, não é? Aí depois a gente vai fazer umas perguntinhas aí. Muito bem. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o quê? Respeitar. Amar, respeitar. A estima, estimar. Obedecer. E a condescendência. O que implica a obrigação de cumprir para com eles de uma maneira ainda mais rigorosa. Então, o amor filial requer de todos nós um sentimento muito mais rigoroso. Tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune, sempre de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Agora vamos parar aqui um instantinho só nessa imagem. Quando nós dizemos é dever, se estende não só aos pais, mas àqueles que ocupam o papel de papai ou de mamãe. Que pode ser a vovó, o vovô, a titia, a madrinha. Nós temos observado, nós que trabalhamos lá no NAAF, que é o Ninho de Amor Anália Franco, que é o trabalho social do GEAF, que a maioria das crianças, elas são levadas à creche, depois, quando retornam às suas casas, tendo sob responsabilidade as vovós, os vovôs. E isso não é só no NAAF, não. Isso deve ser uma coisa que todos nós temos observado. E ainda mais, nós temos lá uma criança que não é a avó, não. É a bisavó e o bisavô. Essa é a nossa realidade.
Por isso que ainda um tempinho agora atrás eu falei sobre a realidade que vivemos hoje. Muitos pais precisam trabalhar, saem, não tem condições de deixar uma creche, não tem condições de pagar uma babá. E quem é que fica responsável? O vovô, a vovó, o bisavô, a titia, a madrinha, às vezes o vizinho. Então esses assumem o papel de pai e de mãe. Nós que trabalhamos em escola agora, né, tem uma lei, uma exigência, não é, do nome do pai na certidão. O jovem pode até dizer que não quer, mas isso dá um trabalho terrível às escolas, né, de chamar pai, de chamar mãe. Né? Nem sempre a gente chama o pai, né? Não tem condições, tem que chamar a mãe. Para a mãe dizer o porquê que não tem o nome do pai na certidão. E há jovens que dizem, não quero. Se tiver que colocar o nome, coloca do meu avô. Assumiu o papel, não assumiu? Então nós não temos responsabilidade com esse vovô, com essa vovó? Temos, muito bem. Aí nós temos essa imagem aqui. Pode rodar, querido. Pode rolar. Esta é uma imagem no presente. Foi uma perguntinha que eu sempre me faço. E no futuro, como será? Será o papai segurando essa mão dessa criança? Ou essa criança que já se tornará um adulto, segurando, apoiando aquele vovô ou aquela vovó? Qual é a imagem do futuro? É exatamente o inverso. Hoje, o papai, a mamãe, ampara, alimenta, noites de sono, corre daqui, corre dali, procura dar o melhor estudo, a melhor convivência. E o futuro é o inverso. Aí vem aqui mais outras perguntas. Honrar ao pai e à mãe é somente respeitá-lo? Porque ali tem um garoto ali que está respeitando o papai. Aí vamos parar aqui, que aqui nós temos também um assunto importante a tratar. Honrar papai e mamãe é apenas respeitá-lo? Não? O que mais? Auxiliá-los também no momento que eles vão necessitar, porque como você falou, vai chegar um momento que a coisa vai mudar, vai partir os filhos tomarem conta e auxiliar os pais no momento da necessidade deles. Não é só respeitar, é auxiliá-los. Que tipo de necessidade? A irmã está brilhante. Agora, em quais necessidades? Materiais, afetivos, né? Em todas. Em todas. Uma que a gente observa muito é a nossa falta de paciência de ouvir quando ele repete várias vezes a mesma coisa, né? E é o que a gente faz quando criança, a gente faz várias vezes as mesmas malcriações. Exatamente isso. Meus amigos, uma perguntinha eu vou fazer. Por que existe o Estatuto do Idoso? Por que houve a necessidade da criação do Estatuto do Idoso? O abandono da maioria desses idosos são abandonados pelos familiares, né? Por essa questão, uma das questões que ela colocou. Exatamente isso. Só é criada a lei na medida da necessidade. Então, a necessidade do respeito das pessoas das ruas, do motorista, do trocador, do funcionário, seja lá de quem for, em relação ao idoso. E principalmente de quem, gente? Da família. Eu não posso relegar esse idoso, essa idosa, como se fosse um pacote. Toma, já fiz a minha parte.
Quem já visitou aqui, quem teve a oportunidade de visitar lar de idosos, gente, é qualquer coisa a gente ficar em profundo constrangimento. Eu não falo nem aqui na Mãe Ritinha. Eu já falo em outros. Tantos outros que existem. Eu já visitei alguns outros. Tem um lá em Cascadura, na Rua Bordel, lá em cima. Sim. Pequenininho, mas é muito bacana. Sim. Tem ali em Guadalupe também. Em que eles dizem, elas, né, com muito mais frequência, as mulheres, como sempre, a sensibilidade, né, aflorando. Não, meu filho vem hoje. Ele me prometeu. Aí você vai conversar ali com os técnicos, com os funcionários. Ela fala isso para todo mundo que chega aqui. Há anos que os filhos não aparecem. Há anos. E eles estão naquela expectativa. Ah, meu filho vem hoje. A minha filha vem hoje. Ela vem me visitar. Ela vem me trazer isso assim, assim para mim. Só que esse filho, essa filha, esquece que ele um dia também vai ser avô, avó. Se ele tem filho, ele poderá se encontrar um dia nessa condição. Perdão, Sônia. Pois não, claro, nada. Estou lembrando aqui uma situação que nossa mãe sempre dizia para a gente, que a gente fazia uma criação para ela. Ela dizia, Vocês são irmãs? São, eu e Guido. Ah, eu estava achando que essa moça parece com a Guida, eu vou perguntar. Ela sempre dizia assim para mim, um dia vocês vão ser mães e pais e vocês vão me dar muito valor. É isso Tudo mesmo. que eu digo para vocês, e realmente. É isso mesmo. E É realmente. isso mesmo. A gente imagina, não é? Honrar ao pai e à mãe que é somente respeitá-lo. Não, minha mãe não quer isso, se ela não quer que eu coloque isso aqui, eu não vou colocar. Está feito? Não é só isso. Gente, será que a gente pensa que aquele idoso vai precisar de uma acomodação favorável? De ter o seu espaço, de ter o seu momento de silêncio, de receber as suas amiguinhas, que elas também têm as suas amigas, têm seus amigos em casa. Que a gente possa respeitar, como a Guida falou, ela vai perguntar muitas vezes a mesma coisa, nós vamos responder com a mesma tranquilidade, da mesma forma. Aliás, durante um período, né, nós podemos ver na internet um vídeo que falava sobre isso. Um pai perguntando ao filho alguma coisa, e ele já não disse ao senhor isso várias vezes. A gente se incomoda. Por quê? E outro detalhe importante, a questão financeira. O apoio financeiro que a gente precisa dar a uma pessoa que já não tem a mesma habilidade para determinadas atividades. Então ele fica mais dependente. É claro que tem alguns que são teimosos, isso faz parte. Você que sempre comandou uma família, de repente você se sente na dependência dessa família. Então fica mais difícil. Que tenhamos paciência. Porque assim, eu acho tão bonito quando eu vou, que a minha geriatra é uma moça jovem. E o amor que ela tem pelos idosos. E o que eu tenho observado atualmente é que há vários médicos geriatras que eles optam por esse caminho, trabalhar com os idosos. Isso é muito importante, porque eles dão toda aquela atenção, todo aquele cuidado que é necessário a uma pessoa que já chegou a uma determinada faixa etária e com limitações que todos nós sabemos quais são. Não é? É como se fosse uma criança de novo, né? Com certeza. Realmente não é como ser, não. É uma criança. É uma criança. Por uma série de necessidades. Até aquela necessidade de ter a família ali próximo.
Às vezes são as crianças, são os jovens. A gente sabe que isso numa casa cria realmente uma movimentação. E o idoso precisa se sentir amparado. Que tal que o jovem, não é? Que as crianças tenham todo cuidado com aquele idoso. Vai lá falar, ô papai, ô vovô, ô bisavó, ô bisa. Ela se sente, ele vai se sentir amado acima de tudo. Não é? Vamos lá. Como demonstrar verdadeira piedade filial? Como nós vamos demonstrar isso? Amparando, ouvindo, isso é importante, com muita paciência, com muito equilíbrio, sem se exasperar, porque a gente sabe que o dia a dia vai nos tornando pessoas estressadas. Você chegar em casa, uma pessoa perguntar. Um dia desse eu estava num determinado encontro e uma senhora falava muito: eu não aguento a minha mãe, porque ela pergunta tudo. Eu não gosto de perguntas, eu não gosto de questionamentos. Eu falei assim, mas é assim. É assim. O idoso, ele quer se sentir, não é, dono da situação. Toca o telefone e ela quer saber quem é. Toca a campainha, ela quer saber quem é. Quando eu falo alguma coisa com ela, ela diz que não está ouvindo. Mas daí a 10 minutos, ela vai narrar tudo aquilo que eu estava falando. Então ela ouviu muito bem. Mas é assim. Mas tradição, né?